Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. Eu queria retomar com vocês a respeito das implicações pedagógicas do conceito de letramento, ok? Então, quando eu falo implicações pedagógicas do conceito de letramento, eu preciso entender em que medida esse conceito teórico ele traz uma repercussão no meu trabalho como professor alfabetizador, certo? Então, quando eu falo em implicação pedagógica, é quando eu tento trazer para vocês esse momento de mostrar a questão teórica na prática mesmo, no cotidiano do trabalho com a alfabetização e no manejo das situações que envolvem esse conceito, tá bom? Então, o que nós temos aí falando de implicações pedagógicas do conceito de letramento? Primeira coisa, o que é o letramento? O letramento é o processo de inserção ou o processo em que as crianças vivenciam práticas sociais mediadas por leitura e escrita. Então, esse processo em que as crianças estão imersas em sociedade e vivenciam práticas de uso da leitura e da escrita, isso é o conceito de letramento, certo? E a gente consegue fazer isso em sala de aula por meio do trabalho com variedades de textos. E que textos são esses? Os textos reais, os textos que circulam socialmente. Textos que as crianças consigam perceber as intencionalidades, ou seja, para que serve a escrita daquele texto, trabalhos de atividade com texto, de produção de texto, ou de leitura de texto, que as crianças precisem observar qual é o interlocutor daquele texto, para quem ela está escrevendo aquele texto, isso vai mudar a forma como essa escrita vai ser elaborada, porque o para quem define a forma como ela escreve. Então, essas implicações são importantes para a gente pensar que o letramento, ele acontece na sala de aula, ele tem que ser real, ele tem que fazer parte, né? Então, embora a criança perceba essa prática social, ela já está costumeiramente percebendo essas práticas sociais no seu cotidiano, né? Quando a mãe, por exemplo, elabora uma lista de compras para ir ao supermercado, quando a mãe faz lá um convite para o aniversário, para poder convidar os amigos para a festa de aniversário daquela criança, quando a mãe pega um livro de receitas e manuseia para poder fazer uma receita de um determinado bolo que ela deseja ali fazer para a família. Então, a criança está a todo momento observando que os alunos, observando que os adultos utilizam procedimentos que envolvem leitura e escrita. Então, isso é o letramento. É essa vivência desses procedimentos de uso da leitura e da escrita. E é importante que o professor alfabetizador tenha clareza dessa questão. E isso implica diretamente o nosso trabalho em sala de aula. O trabalho com textos não é uma questão só de concepção de alfabetização, é mais uma concepção de linguagem. É a concepção de linguagem que eu estou escolhendo ou optando para poder desenvolver o meu trabalho com as minhas crianças. Eu quero formar o leitor competente, eu quero formar o escritor competente. E para isso, eu preciso, esse leitor e escritor competente, ele deve ser formado mediante o contato com a maior variedade de gêneros textuais possíveis. E para eu conseguir isso, eu preciso a todo momento em sala de aula, na minha forma de construção ou de elaboração das minhas situações didáticas, e escolher os gêneros, explicar para as crianças a estrutura dos gêneros e fazer as crianças perceberem a importância de se conhecer esses tipos de texto para elas entenderem o uso da escrita, o uso social da escrita, ok? Então, eu queria retomar com vocês esse aspecto, né, do conceito de letramento e das implicações pedagógicas desse conceito. E um outro ponto também que eu queria ressaltar
é a questão dos equívocos também do conceito de letramento. Assim como a psicogênese acabou apresentando também alguns equívocos de má interpretação, o conceito de letramento acabou passando por isso também, né? Acabou sendo interpretado de forma equivocada. E a autora que salientou esse equívoco foi a professora Magda Soares, que foi quando ela menciona que em determinado momento, quando surge o letramento, nos anos de 1900 e final dos anos 80, começo dos anos de 1990, os professores acabam se voltando ao trabalho só com textos e acabam esquecendo do trabalho com o código alfabético, com o princípio alfabético, com o sistema de escrita. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Os professores acabam abandonando o que é específico da alfabetização. E o que é específico da alfabetização? Não é o trabalho de ensinar a criança a ler e escrever de fato? O que é o ler e escrever de fato? É a criança, de fato, conseguir escrever uma palavra, conseguir pegar um texto e ler aquele texto. É essa criança, de forma bastante sistemática, intencional, com bastante regularidade, porque o trabalho tem que ser a todo momento feito em sala de aula, não é aquela coisa de vez em quando. A todo momento, a todos os dias, eu organizo as minhas situações didáticas de alfabetização e planejo sempre situações de alfabetização que trabalha a relação grafema-fonema. O que é essa correspondência grafema-fonema? É a correspondência letra e som. Que conforme eu for trabalhando isso, levando a criança a refletir sobre essas correspondências grafema-fonema, sobre pensar sobre o código, sobre pensar sobre a estrutura do texto, eu estou fazendo ela pensar no princípio alfabético. Então, eu estou fazendo ela pensar no código, eu estou fazendo ela se voltar para o que é específico do trabalho de alfabetização. Então, qual foi o equívoco apontado pela Magda Soares? Que por muitas vezes o professor ficou só com o texto e acabou abandonando essa especificidade aí, isso que era específico do trabalho, tá? Eu gosto sempre de apontar esse equívoco e essa contribuição para vocês entenderem que as questões teóricas que são apresentadas para as questões históricas vão surgindo por meio das pesquisas, né, que são realizadas, e essas questões teóricas, muitas vezes, embora tragam muita contribuição, acaba vendo aí, até chegar o trabalho na sala de aula, acaba que o professor ali interpreta de uma outra maneira, e às vezes essa maneira que ele interpretou não é a mais correta, ou não seria mais adequada na prática do trabalho. Uma coisa importante da gente pensar é a questão da prática do trabalho de alfabetização, que muitas vezes fica comprometida por conta de não ter havido uma correta compreensão por parte do professor dos aspectos teóricos que estão envolvidos ali naquela nova ideia ou naquele novo conceito, tá? Então, eu queria definir com vocês essa questão para a gente fechar e ficar uma forma assim, uma explicação mais rápida envolvendo esses aspectos, contribuições, equívocos e implicações também, porque ao mesmo tempo que eu falo de contribuições daquela questão teórica, no caso eu estou falando do termo letramento, eu também estou falando de que implicações esse conceito traz para o trabalho do professor alfabetizador, correto? Então, eu queria fechar aí essa ideia e que se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem colocar para eu poder responder. Tá bom? Então, é isso.